Segundo Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí, e se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamo-nos, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios, se eles nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios, e, chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram, ao crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite, e disse a seus servos: eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu, dizendo: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, eis que eles estão como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e que se vêm extenuando, e enviemo-los, e vejamos. Tomaram pois 2 carros com cavalos. E o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo-lhe: ide, e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora, e voltaram os mensageiros, e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo, e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. O rei pusera à porta o capitão em cujo braço ele se apoiava, e o povo o atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus quando o rei dissera ter com ele. Porque, quando o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, por estas horas, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim foi, pois o povo o atropelou à porta, e ele morreu.